Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio que nós vamos falar sobre um tema muito importante aqui no videocast Convivência Saudável. Eu sou Darlene, sou professora no Centro Universitário Adventista de São Paulo, aqui o nosso NASP. Sou professora da pedagogia, do mestrado profissional em educação e é uma honra, uma alegria ter vocês aqui com a gente. Hoje eu estou aqui com colegas de trabalho queridas, professoras, o professor, e eles vão também se apresentar. Nós temos a professora Ana Paula, a professora Carla, o professor Júnior, e estamos juntos aqui para conversar sobre um tema muito importante: bullying e cyberbullying. Duas formas de violência que se encontram e que têm impactos muito relevantes, especialmente na vida das crianças e adolescentes. Mas vamos lá, vamos dar um oi para as nossas amigas e amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Olá, eu sou a professora Ana e eu sou a diretora do NASP Campus São Paulo, atendendo a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Olá, meu nome é Júnior Sacomano, sou o diretor do Colégio NASP Campus Engenheiro Coelho. Olá, sou a professora Carla, é um prazer estar aqui com vocês. Sou orientadora educacional do ensino médio do Campus São Paulo. Muito bem, colegas, vamos conversar aqui e ajudar as pessoas, especialmente famílias de alunas e alunos aí da educação básica, a compreenderem essas formas de violência. E acho que podemos começar por aí, não é? Sim. O bullying, o cyberbullying, não são brincadeiras, não são só provocações e também não são conflitos apenas, né? Mas são de fato uma forma de violência, né? Como é que a gente poderia dizer que essa violência se manifesta na escola? Vamos falar um pouquinho de como isso aparece no nosso dia a dia. Aparece normalmente com a justificativa de que é uma brincadeira, de que é algo divertido, de que o colega não se incomoda porque ele é meu amigo, então isso não é um problema. E isso vai tomando uma proporção maior. E não só no ambiente escolar, mas também nas redes sociais. E vocês acham assim que muitas vezes eles trazem para a gente dizendo, olha, tá fazendo bullying comigo, tá fazendo bullying comigo, e sempre de fato é bullying? O que vocês acham? Boa parte das vezes são. Muitas vezes a gente percebe que os próprios adolescentes e crianças não sabem identificar o que estão sentindo, o que está de fato acontecendo. E esse é o papel da escola, da orientação educacional, da direção, dos professores, orientando para que eles identifiquem de fato o que está acontecendo. É algo que é repetitivo, é algo que está machucando, é algo que está o expondo na frente dos amigos, das pessoas. Então, isso a gente vai trabalhando com eles, perguntando para eles e fazendo com que eles sintam de fato aquele sentimento para identificar se é um bullying ou não é. Você trouxe alguns pontos muito importantes, acho que é a hora da gente já esclarecer aqui para as pessoas que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, né? O bullying é uma forma de violência muito específica que, como você falou, uma das características é a repetição. Exato. Não é um fato isolado que hoje eu chego e falo, sua roupa não tá boa, seu cabelo não tá bom. E você, o que você tem a ver com a minha roupa? Né? Esse é um conflito natural das relações. Mas o bullying e o cyberbullying, eles têm algumas características específicas. No caso do bullying, como você disse, tem a repetição, né? Eu vou humilhar, eu vou ferir, eu vou machucar, eu vou expor ou eu vou excluir o meu colega, a minha colega de maneira repetitiva. É isso aí. Né? De forma intencional. Intencional. Tem a intenção de ferir. Né? Existe a intenção de ferir. Existe a intenção de expor também, porque normalmente é em público, é para que tenha plateia, né? Para que tenha outras pessoas para rirem daquela situação, para fazerem o deboche ou até mesmo se omitirem, mas que da mesma forma é violência. Então vamos lá, acho que a gente pode fazer uma listinha, né, para as pessoas sempre saberem se meu filho ou minha filha está envolvida com bullying. Sim. Então, a repetição. Sim. Né? A intenção de ferir, né? Uma criança, um adolescente que faz bullying com um colega, ele tem a intenção de humilhar. Uma outra característica, daí acho que a gente já aproveita, bullying é entre pares. Professor faz bullying com um aluno, professor Júnior? Não faz bullying. Não faz bullying.
Por quê? Porque o professor ele está numa posição hierárquica, até instituída por prestígio, ele é uma autoridade. Então, o professor não faz bullying com o aluno e o contrário também não acontece. Né? Se existe de fato um conflito, alguma relação de domínio e submissão entre docente e estudante que está acontecendo de maneira repetitiva, a gente está falando de outra forma de violência, que é o assédio moral, Sim. que a gente pode discutir em outro momento. Mas o bullying acontece entre pares, entre estudantes, no caso da escola, não importa a faixa etária, eles são pares, num sentido de hierarquicamente. Então, intenção de ferir, repetição entre pares, e daí se tem alguém que tem intenção de ferir, do outro lado tem um alvo frágil. Quem normalmente é o alvo frágil? É a criança, o adolescente, que ela se vê com menos valor. Então, por exemplo, uma aluna, um aluno que sempre é ridicularizado por causa do seu corpo. No fundo, ele também tem algumas questões com o corpo dele. O interessante é que eles passam a acreditar de que aquilo é verdade. Então, ele sofre pelo que ele ouve dos seus colegas, sofre porque ele não é protegido pelos demais colegas e passa a acreditar que tudo aquilo que é tão ruim e que dói tanto é uma verdade. E daí, a partir disso, como ele acredita, existe um consentimento, ainda que inconsciente. Ele consente que continuem fazendo isso com ele. E muitas vezes, por acreditar, ele acaba não informando as pessoas que poderiam resolver esse problema sobre aquilo que ele está sofrendo, porque ele normaliza isso, né? Mas está causando dor. Mas você trouxe outro ponto aí, que outra característica dessa forma de violência é justamente, tem um público, Sim. como você falou antes, mas é uma das piores características, as mais perigosas, é uma forma de violência que as crianças e os adolescentes, elas se envolvem longe dos olhos da autoridade. Então, o professor júnior sempre é o último a saber, o pai e a mãe sempre é o último a saber. Quando a gente recebe uma denúncia de possibilidade de estudantes envolvidas em bullying, já passou um tempo. Nós já temos um problema de convivência instalado ali, uma violência instalada, as pesquisas mostram há no mínimo 15 dias. E não é algo que na hora de apurar ou investigar, a gente vai conseguir informação pelos monitores, pelos professores, pela orientação. Porque se é velado e se é entre os pares, as autoridades não vão ter essa informação de outras autoridades. Exato, eles fazem isso fora dos nossos olhos, infelizmente. Então, quando tem uma figura de autoridade, um professor, eles não fazem esse tipo de coisa. E aí entra a questão do cyberbullying. Então, geralmente, essa questão está nas redes sociais, está no WhatsApp. E muitos adolescentes, inclusive, hoje em dia, que postam no privado ali, tem aquela questão de postar no privado só para os melhores amigos, mas um daqueles melhores amigos faz um print, reposta, e aquilo atinge, assim, uma grandiosidade muito específica, e nós conseguimos, assim, descobrir que está acontecendo alguma coisa. E, às vezes, isso demora um pouco. Por isso, é muito importante que as famílias tenham esse cuidado de acompanhamento do celular, do WhatsApp, do Instagram dos seus filhos. É até importante falar da importância dessa proximidade da escola e das famílias, né? A educação dos nossos alunos depende dessa proximidade. Eu entendo que quanto mais próximo, mais ligados e entendendo o que está acontecendo, a gente consegue minimizar e atuar de uma forma mais objetiva, né? E os danos, eles podem ser diminuídos em relação a essa ação do colégio das famílias. E é muito importante, professor, quando você fala nessa relação da família e da escola, e nós vamos, inclusive, no próximo episódio, aprofundar um pouco mais, que nessa relação, uma das coisas que precisa acontecer é o que estamos fazendo aqui. Vamos falar sobre essa forma de violência. Por exemplo, o cyberbullying, ele tem as mesmas características do bullying, entre pares, a intenção de ferir, um alvo frágil, um público, acontece longe dos olhos da autoridade. Então, normalmente, é uma rede social, é um grupo de WhatsApp onde os professores não estão, os pais não estão, e a gente precisa daí trabalhar muito com a conscientização, mas a gente acrescenta uma característica aí no cyberbullying que é gravíssima. Porque o cyberbullying, ele dispensa a repetição.
Porque a repetição, ela acontece naturalmente a partir das estruturas das redes sociais. Torna-se incontrolável, né? Porque isso retoma a qualquer tempo, inclusive. Isso. O impacto às vezes, até muito maior, porque a proporção é muito maior. E para você recolher tudo isso, às vezes a gente não consegue. Praticamente impossível. E, inclusive, o que as pesquisas em educação mostram? Que antes do período pandêmico, ainda existia essa divisão para explicar o que é o fenômeno bullying e o que é o fenômeno cyberbullying. Depois do período da pandemia para cá, isso tornou-se praticamente impossível, porque até a própria escola precisou, em algum momento, inserir os estudantes em redes sociais, em plataformas de interação, e isso fez com que o cyberbullying ele se conectasse de tal forma com o bullying que hoje as pesquisas mostram que é praticamente separar esses dois fenômenos de violência. Portanto, a nossa postura ela precisa ser muito preventiva. Dificilmente nós vamos conseguir trabalhar só no âmbito da intervenção. E daí a família, a escola unidas, conhecer esses fenômenos de violência. É importante lembrar, por exemplo, que o bullying, e daí o cyberbullying, a gente vai falar bullying daqui para frente já, mas entendendo que o cyberbullying incorporado, é inseparável. Mas não dá para separar os prejuízos de quem... Às vezes as pessoas pensam, quem está sofrendo é quem sofre bullying, né? Será que é só o aluno ou a aluna que está sendo alvo de bullying que sofre? Não. Quem machuca já foi machucado também. Já foi machucado. Por isso que a escuta ativa da escola, o amparo ali de um profissional da psicologia para intermediar essas questões, o contato com a família são necessários em ambas as partes. Para quem faz o bullying e para quem sofre com o bullying também. E interessante também que as pesquisas mostram, e daí da educação, da psicologia, que quem faz bullying, assim como alvo, também é uma criança ou um adolescente que se vê com pouco valor. Ele não reconhece o valor de si. Então, como é que eu vou respeitar a mim mesma se eu não enxergo o meu valor como pessoa? E daí como que eu respeito o próximo? Só que o que acontece? Esse autor ou autora de bullying, como ele se vê com pouco valor, ele fala assim, então eu serei a mais famosa, a mais fortuna, a mais valente. Só que para eu ser a mais famosa, a mais fartona, a mais valente, eu preciso diminuir alguém, né? Então esse é o envolvimento do bullying. Agora, será que só quem sofre, quem faz bullying também pode ter consequências de conviver com essa violência ao longo do tempo? E aí? Não. Quem faz, quem sofre e quem de forma não ativa assiste, ri, as famílias. Então, isso é um processo que vai atingir todo o contexto em que esses jovens estão envolvidos. Vai haver prejuízo em relação ao desenvolvimento acadêmico, vai haver um prejuízo na questão até da saúde mental desses jovens. Então, é algo muito mais amplo do que só o cuidado com quem sofre ou com quem faz. É muito importante a gente levantar isso, porque as pesquisas que nós tínhamos até aí, vamos dizer, antes de 2010, elas traziam muitos impactos dessas violências para autores e alvos. Os autores de bullying, e isso é importante as famílias terem em mente, porque às vezes a gente fala com a família do autor, olha, a gente percebe que ele tem participado disso, e é doloroso para a família aceitar, e às vezes a família fala, imagina, meu filho jamais faria isso. Mas a gente precisa ser muito proativo nesse sentido, porque as pesquisas mostram que autores de bullying, ao longo do tempo, tendem a se envolver em outras violências. Eles tendem a seguir aí uma tendência ao envolvimento, inclusive, com alcoolismo, com o uso de drogas e até mesmo várias pesquisas indicando que pessoas que se envolvem em crimes, elas foram aquelas crianças, aqueles adolescentes que faziam bullying. Aliás, de 2020 para cá, no Brasil, temos uma lei que tipifica o bullying e o cyberbullying como crime. Então, de alguma maneira, já está se envolvendo, mas a gente nem vai entrar nessa questão de ser crime ou não, mas é um impacto para o sujeito. Mas como eu ia dizendo, de 2010 para cá, várias pesquisas surgiram mostrando o impacto em espectadores de bullying. Assistir a violência, alguns ficam rindo, mas outros a gente sabe. Eles falam, se omitem porque já pensou assim,
É o valentão, tá fazendo isso com o Júnior, vai fazer isso comigo também. Mas as pesquisas têm mostrado que assistir o bullying durante um tempo seguido na escola ou em outro contexto pode gerar problemas de sofrimento emocional e problemas na formação moral do sujeito, tal qual ter praticado bullying ou ter sofrido bullying. Então, veja, nós temos uma violência grave. Não é o problema mais frequente da escola, né, gente? É o problema mais frequente da escola. No dia a dia, o que vocês mais ficam resolvendo é bullying? Não. Dos problemas de convivência, muitos problemas não são bullying, são conflitos. Isso. E aí, quando a gente trabalha conflito, a gente já faz uma prevenção ao bullying, né? Porque ao trabalhar o conflito, você vai nesse diálogo de conscientização do que aconteceu, não foi repetitivo, qual foi a intenção desse colega que acabou gerando tal conflito entre vocês. E aí, o conflito sendo gerenciado já é uma ação também educativa e preventiva ao bullying. O conflito é até mais simples de resolver, né? Porque imediato você faz a intervenção. Quando a gente identifica uma questão bullying, aí a gente percebe a gravidade e muitas vezes a gente leva dias, às vezes semanas, meses, tem que acompanhar. Por quê? Porque o efeito, ele não é ali como do conflito. Na hora, conversou, resolveu. Não, tem mágoa. Isso está arrastando uma situação que por muitas vezes vem de anos anteriores, né? E isso leva agora para o cyberbullying, que leva para casa. Essa dor não fica mais só na escola, fica em casa, no seu celular, e você vai vendo todos os seus amigos brincando, tendo aquele sentimento. E aquilo, quando você identifica, é mais difícil. Por isso que a prevenção, a proximidade, escola e família é o segredo, com certeza, para a gente conseguir minimizar isso. Professor, sabe que você falando disso, e me ocorreu aqui que a gente precisa, enquanto educadoras e educadores, precisamos prestar bastante atenção nisso, porque à medida que o tempo passa, o fenômeno vai ganhando complexidade. Você trouxe agora, né? Agora deu cyberbullying, isso fica ali registrado. É um problema que a gente não tinha, né? Há algumas décadas atrás. E agora a gente tem aí o acesso à inteligência artificial, por exemplo. Então, eles podem não só se organizar para fazer cyberbullying a partir de uma foto que realmente eles tiraram na escola, constrangedora, ou eles podem criar essa foto. Então, nós precisamos nos preparar para lidar com essas questões que elas são extremamente complexas. E, veja, não é o problema que mais atinge a escola, a gente tem outras manifestações perturbadoras na escola, outras manifestações de violência. Temos outras ocorrências, muitas vezes muito mais de indisciplina, e daí lembrando que indisciplina não é violência, indisciplina é a ruptura do contrato social da aprendizagem. Porém, o bullying é o problema de convivência mais grave que pode acontecer na escola, porque ele tem impactos psicológicos. Veja, é o par que está fazendo bullying comigo. Vamos falar um pouquinho disso, né? O impacto de ser entre pares. Veja, o professor Júnior tem 2 filhas. E você pode falar que ama muito as suas filhas, que elas são lindas, especiais, mas elas estão crescendo. E à medida que elas estão crescendo, professor, basta só você e a sua esposa falar isso para elas. Elas querem que quem ache que elas estão bonitas também? Eles precisam da aceitação. As amigas, né? Você pode falar que o vestido tá bonito, mas se a amiga falou que o vestido tá bonito, é outro impacto. A aceitação do grupo, né? Isso, para o adolescente, o pré-adolescente, isso é muito importante. E isso é natural do desenvolvimento. Agora, o meu par, que deveria ser o meu espelho para dizer assim, olha, o vestido tá bonito, mas quem sabe se a gente ajustar isso, de repente o meu par me humilha e diz assim, você não tem valor, você é pequena, você não presta, você não sabe, você nunca vai aprender. Então o impacto disso é muito forte. Outra coisa, nossas filhas, filhos podem aprontar o que for, a gente não vai deixar de amar. Verdade. Sim. E os filhos, as filhas, elas sabem disso, que a gente não vai deixar de amar. Agora, o meu amigo, a minha amiga, eu posso perder. Então, muitas vezes, eles se submetem a algumas questões para agradar esse par. Da mesma forma que os espectadores continuam espectadores e riem, eles têm esse senso de preservação. Eu preciso pertencer a esse grupo, eu preciso ter essa força e esse poder, porque eu não posso ser o próximo a ser vítima. É um ciclo. E aí vem a dificuldade de identificar, né? Porque você mencionou das minhas filhas, eu
está entrando na adolescência. Eu passei por algumas situações dela vir me perguntar para mim como aconteceu a vida toda. Pai, eu tô bonita. Eu falo, você tá linda. E daí na hora de sair ela tá com outro vestido. Eu falo, o que aconteceu? Ela, então, no grupo das amigas elas não gostaram. Até para você identificar se realmente foi uma opinião ou se isso está indo para uma outra direção, é aí que a gente se pega na dificuldade do cyberbullying. E novamente a gente volta aqui então na importância dessa relação de quem tem a função de proteger, quem é que tem a função protetiva na sociedade, a família, a escola. E nós precisamos trabalhar em parceria para identificar os casos de bullying, para prevenir e para abordar de maneira assertiva. E como o professor Júnior falou antes, esse processo às vezes dura meses, não são soluções prontas, são soluções complexas. Porque bullying não é brincadeira, né, gente? E acho que já deu para a gente trazer aqui para a mesa o quanto esse fenômeno é complexo. E nos próximos episódios a gente vai continuar, então, falando sobre isso. Não perca os próximos episódios, inclusive no episódio 2 dessa série, nós falaremos sobre o papel da família na prevenção do bullying e você precisa continuar aqui com a gente, porque vamos conversar aqui entre mães, pais e professoras e professores. Continuam acompanhando aqui com a gente. Muito obrigada.